De agosto de 2022. Nós estamos no 8º ano H. E hoje a gente vai abordar o assunto de porcentagem. Preciso que vocês copiem uma primeira parte. Para não copiar tudo, copiem só isso aqui, ó. Esse quadradinho aqui. Esse quadradinho. E esse quadradinho. Copiando, consigo começar a explicar para você. Então, ó, esse pedacinho, e mais esse quadradinho aqui. E aí já vou explicar para vocês como é que funciona. Porcentagem e permilagem. Alguém já ouviu falar de permilagem? E de porcentagem? A porcentagem tá. Deixa eu melhorar o 8º H aqui, que agora que eu vi que eu coloquei o 8º HA. 8º H. Pronto. Dia 2. Tava aqui um pouquinho aqui mais pra cima. É que fica pequenininho, mas tem a data aqui também, aqui, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar daí. 2/8. É bem pequenininho, né? Falta quantos meses para acabar a aula? Cara, a aula começou semana passada. Não, Que coisa, já tá querendo saber quando que acaba. Nem começou. Esse é 4. Pronto, galera? Ah, fez errado. Ô, professor, vai ter prova nessa matéria? Ô, Vai ter prova nessa matéria? são umas 2 ou 3. Ah, só correr no caderno, só foi. Uhum. Não, o senhor parou de passar as provas no terminal assim, Não, só mudei um pouquinho. Agora não dá muito mais tempo pra... Isso daqui gasta muito tempo para eu montar os slides.
Porcentagem é a razão em que o denominador é 100, ou seja, na porcentagem sempre ocorre uma divisão por 100. Sua representação é dada pelo símbolo do porcento. Podemos indicar a porcentagem por uma fração ou por um número decimal. Por exemplo, 43% é o mesmo que 43 dividido por 100 ou 43 partes de um total de 100. Vamos dar uma explicadinha nisso daqui. É um negócio bem simples. Mas vamos começar pelo seguinte. Porcentagem é uma razão. Já falei a respeito de razão algumas vezes para vocês. Sempre que aparecer essa palavrinha razão em matemática, eu estou falando de divisão. Tá? No caso de porcentagem, eu vou estar sempre dividindo por 100. Então a porcentagem é uma razão, vai ser um número dividido por 100. Que número? Depende. Aqui, por exemplo, ele colocou 43%. 43%, geralmente a gente escreve assim. Só que na hora de fazer conta, eu vou pegar o 43 e colocar sobre 100. Então, 43%, 43%. Por isso que fala porcentagem, porcentagem, porque o denominador é 100. Na hora de fazer conta, eu não uso esse. Eu vou usar esse aqui, ó. Deixa eu escolher uma outra cor que vai aparecer melhor. Na hora de fazer contas, então, eu vou utilizar isso aqui, ó. Ou eu utilizo a fração, não gostei, era para fazer um quadradinho. Faz quadradinho. Tá? Ou eu escolho 43 sobre 100, ou então eu vou escolher o resultado da divisão de 43 por 100. Se eu dividir 43 por 100, o resultado vai ser 0,43. Então eu faço a conta. Eu vou utilizar 43 sobre 100 ou 0,43. Particularmente, eu gosto mais desse aqui, ó. Tá? Mas isso é questão de gosto. Você pode... Tira o fone de ouvido. Você pode usar esse daqui ou você pode usar esse daqui. Tanto faz. Tem gente que prefere a forma decimal. Ok? Vamos lá. Deixa eu explicar um pouco melhor. Fala um número aí de porcentagem para mim. 50. Todo mundo fala 50. Eu não gosto do 50. Eu vou colocar 58. Só para não ser 50. 58%. 58%, a hora que eu for fazer conta, eu vou utilizar 58 sobre 100. É com isso daqui que eu faço conta. Ou então, se eu preferir, eu posso usar a forma decimal, o número decimal. É só dividir 58 por 100, dá 0,58. Só cuidado, gente, quando o número for muito pequeno. Vamos supor 4%. 4% é a mesma coisa que 4 sobre 100. Até aí tranquilo. Mas se você dividir 4 por 100, muitos alunos pegam e erram desse jeito aqui, ó. Tá errado. Isso aqui é 40%. 4% é 0,04. Ok? Copiem isso daqui também que eu fiz, tá? Esses dois números aqui. Não sei se precisa, mas vou colocar no quadradinho, no retângulo rosa. Vou puxar para cima, fica mais fácil vocês verem, e eu já vou pensando no próximo assunto. Pode ir colocando abaixo, tá? Se não tiver espaço. Coloca um, depois o outro, a ordem também não importa. Pode pôr esse, depois aquele. Tanto faz.
tendo no caderno é bom porque é um exemplo aí de como a gente vai trabalhar. Isso aqui é um recorte do livro de vocês, da apostila de vocês. E aqui tem uma coisa que eu não concordo muito. Ele diz que há 3 maneiras de calcular, por exemplo, 25% de 2.000. Tem bem mais de 3 jeitos. Eu vou explicar essas 3 maneiras e depois, logo em seguida, a gente vai fazer um outro cálculo. A gente vai conseguir chegar nesse mesmo resultado com um cálculo mental, cálculo de cabeça. Vocês vão ver que porcentagem nem sempre é tão difícil assim, tá? Então vamos lá. Quais são essas 3 maneiras? Eu preciso calcular 25% de 2.000. Então repare o que ele fez. Acho que eu vou pegar assim mesmo. 25%. Olha como ele escreveu 25% no primeiro caso. 25 sobre 100. Colocou em forma de fração. Aí tem uma dica aqui que eu vou passar para vocês, que é a seguinte. Tá vendo essa palavrinha aqui, ó? D? Em matemática, você pode traduzir ela por vezes. É uma conta de vezes. Ok? Sempre que tiver assim, 1/4 D, 3/4 D, 25% D, esse D, ele é uma conta de vezes. Olha ali a conta de vezes. Então, 25% de 2.000 é 25 sobre 100 vezes 2.000. E aí, tá a dica, tá o motivo de eu gostar, de eu preferir fazer conta com fração. Ó, 25 vezes 2.000, tá aqui a conta. Sobre 100. Tem 2 zeros aqui, ó, e termina com 2 zeros. O que sobra? 25 sobre 20. Aliás, 25 vezes 20. Aí é só fazer a conta, tá? Geralmente, dá até pra fazer de cabeça. Você poderia fazer, por exemplo, 25 vezes 10 dá 250. Só que não é vezes 10, é vezes 20. Então, 250 mais 250, a gente chega no 500. Ou então, se você não entendeu o que eu falei, você faz assim, ó. 25 vezes 20. Termina com 0. O que foi, Ana? Não sei, é que você está rezando, parece que está... Na aula você não está. Esse 0 você pode pôr aqui. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Ou seja, 25 vezes 20 dá o tal do 500 que está aqui, ó. Alguma dúvida nesse primeiro modelo? Esse primeiro jeito de calcular 25% de 2.000? Tranquilo? 25 sobre 100. O D você troca por uma conta de vezes. E 2.000 é o valor que estava querendo aqui, eu achar 25% de 2.000. Ok? Fácil? Você transforma a porcentagem em fração. A segunda forma eu vou deixar aqui porque aqui ele mudou a ordem. Conta de vezes tanto faz a ordem. Mas ó, 25%. Vou escrever 25% em forma de decimal. 0,25. O D é vezes 2.000. 2.000. Tá? Então eu transformei 25%, ou escrevi 25% em forma decimal. E aí é só fazer a conta de novo. Então você pega 0,25 e multiplica por 2.000. Eu sempre coloco esses 3 zeros, ou a quantidade de zero que for assim meio fora, que você já pode abaixar eles. E aí você faz 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 0, 0. Tem 2 casas decimais. Você tem que colocar 2 casas decimais aqui, ó. Então o número que ficou, 0,500. 500. Aqui, ó.
Só fiz um pouquinho diferente, que ele escreveu 25% de 2.000 e ele colocou 2.000 vezes 0,25. É que a conta de vezes tanto faz a ordem, né? Você pode fazer 0,25 vezes 2.000 ou 2.000 vezes 0,25. Não muda nada. Vai chegar no mesmo resultado. Então, o que tem esse aqui de diferente do outro? A única diferença é que ele escreveu, em vez de escrever 25 sobre 100, ele fez essa divisão. A gente viu que é fácil de fazer isso daqui, né? 25%, 0,25. 38%, 0,38. A porcentagem pode ser escrita desse jeito. Tranquilo aí a segunda parte? Tá? A terceira parte, pessoal, a terceira maneira de fazer, regra de 3. A regra de 3, invariavelmente, os alunos acham ela mais difícil. Num primeiro momento, pelo menos. Pessoal, a regra de 3, eu diria que é a principal forma de fazer isso daqui. Essas outras duas que a gente viu são mais fáceis, mas nem sempre vai aparecer 25% de um número. Às vezes aparece diferente, geralmente aparece diferente. Não é tão simples assim. A regra de 3, para essas contas, para esses outros tipos de conta, ela acaba se tornando bem mais fácil. E não é um negócio de outro mundo, não. A gente costuma falar que regra de 3 costuma ter duas grandezas. Pode ter mais do que duas, mas em porcentagem vai ter duas. Uma vai ser a própria porcentagem. E a segunda grandeza, então uma grandeza aqui é a porcentagem. Tá? Uma segunda grandeza vai ser ou valor, ou dinheiro, ou quantidade, peso, alguma coisa. Nesse caso aqui, ó, como a gente está querendo achar 25% de 2.000, 2.000 é um número. Vou colocar aqui, ó, número. E aí a gente faz o seguinte, 2.000 representa 100%. Tá? 2.000 é tudo. Mas eu quero saber quanto que é 25% de 2.000. Então, 25 tem que estar embaixo do porcento. Quanto que é? Coloco X. E aí a gente faz a continha aqui, ó. Sempre multiplicando em cruz. 100 vezes X. 100x. 25 vezes 2.000. Vou aproveitar aqui a colinha aqui, ó. Vou colar aqui, ó. 50.000. 50.000. Aí o 100 que está multiplicando passa dividindo. Então vai ficar 50.000 dividido por 100. Entra na história do corta, né? Tem 2 zeros embaixo, tem 2 zeros em cima, você pode cortar. Logo, resultado do x aqui é igual a 500. Eu refiz a conta, primeiro que o livro não colocou a porcentagem, né? Não colocou as grandezas. Mas ele colocou o símbolo aqui, ó. 2.000 significa 100%. Eu coloquei que 100% é 2.000. Tanto faz a ordem. X é 25%. 25% é X. Tanto faz. Agora, isso daqui não é muito comum. Geralmente, para ficar bonitinho, a gente coloca 100x e não x100. Tá? Mas o processo foi o mesmo, ó. Multiplicou, né? 25 vezes 20. 25 vezes 2.000. Então, 2.000 vezes 25, tanto faz a ordem. Chegou no resultado, o 100 que estava multiplicando passou dividindo. Entra na história do corta, tá? E chega no resultado de 500. Tranquilo até aí? Tranquilo. Querem copiar alguma coisa daqui? Não? Copia esse daqui. Minha letra, escrevi bem rápido, ficou meio feinho, tá? Então, tenho R$2.000 para receber de um certo trabalho que fiz. Recebi R$800. Ou seja, falta R$1.200 para eu receber. Ficou um pouco redundante aqui também. Em porcentagem, quanto falta para eu receber? Esse exercício eu coloquei de propósito aqui porque ele não tem o D. Então é justamente para vocês verem que nem sempre aquele primeiro e segundo modelo é fácil de fazer a conta.
Terminem de copiar, eu vou voltar lá para mostrar um outro jeito de calcular, só para mostrar para vocês que tem mais de 3 maneiras. Depois eu faço essa daqui. Essa aqui eu vou fazer com regra de 3. Terminem de copiar, bem rapidinho. Tenho R$2.000 para receber de um certo trabalho que fiz. Recebi R$800, ou seja, falta 1.200 para eu receber. Em porcentagem, quanto falta para eu receber? Ficou um pouco repetitivo esse texto aqui, não ficou muito bonito não, mas dá para a gente aprender matemática. Precisando de um café. Eu acho que é isso, né? Tô quase indo, viu? Acho que eu vou mesmo. Quanto vocês copiam aí? Já vem. Eu fiz saldo do canal do professor, sabia ler? Tá me avançando. Arroba Caio. Outro R Caio. É o quê? Arroba Ana Vitória. Olha, não, você não gosta? O Caio é minha. Não sei. É isso. Foi fechado já. Vai resolver isso mesmo? Não. Acho que não. Bota a mão numa rua. Tá seca, colega? Copiado, galera? Copiado. Tá, eu já vou responder essa daí. Mas antes eu quero voltar um pouquinho lá de cima. Cadê? Nessa daqui. Para mostrar o seguinte, né? Justamente aquilo que eu falei. Não tem só 3 maneiras. E existe, por exemplo, um método que a gente chama de cálculo mental. Vocês vão fazer a conta de cabeça, vocês vão saber fazer. Assim eu espero. Vou só dando uma orientação para vocês. Quanto que é 50% de 2.000? 1.000. Fácil? 50% de 2.000? 1.000? Beleza. Vocês concordam que 25% é a metade de 50? 25 não é metade de 50? Tem um pessoal que gosta de fazer gracinha. Eu não sei ainda se é gracinha ou se é burrice mesmo. Metade de 50 é quanto? 25. Ok. 25. Pessoal, quanto que é metade de 1.000? 500. Aqui, ó.
Não tinha dado 500 as nossas contas? A gente fez o cálculo, aqui estava falando que era 3 maneiras, por isso que eu falei, não tem só 3 maneiras, tem bem mais meios, tá, de fazer cálculo. 25%, por exemplo, poderia pegar 2.000 e dividir por 4, porque 25%, quando eu faço 25 sobre 100, se eu simplificar isso daqui, eu vou chegar numa fração irredutível de 1/4. Escrevi 1/5 aqui, mas é 1/4. Tá? Então, se eu dividir 2.000 por 4, eu vou chegar no mesmo resultado. Então, não existe só essas 3 maneiras. Existem muitas. Considerem sempre, em porcentagem, fazer esses cálculos de cabeça. Eles chegam no resultado muito mais fácil. E vale. Tá? Então, por exemplo, se eu quero saber 10%, tá certo que 10% é mais fácil ainda que é só andar com uma casa aqui. Ó. Se eu ando uma casa, vai dar 200. Mas se 50% é 1.000, se eu dividir por 5, já que 10% é a quinta parte disso, também vai chegar no mesmo resultado. E assim sucessivamente. Existem muitas maneiras de cálculo mental que é bem fácil. No entanto, nem sempre é possível. Na turma da manhã teve uma aluna que conseguiu fazer de cabeça, ela falou a resposta, eu falei, mas você está chutando ou você está calculando? Ela falou, eu estou calculando. Aí eu falei, mas como que é seu cálculo? Ela falou, professor, não sei explicar, mas é tanto. Aí eu fiz a conta, deu tanto. Ela falou, professor, o que eu pensei foi assim. Aí ela explicou, eu falei, não, o jeito que você pensou tá certo. Ela fez o cálculo de cabeça e chegou na resposta certa. É possível. Porcentagem não é algo difícil. Mas o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Primeiro, ficou um pouco redundante ou até repetitivo em vários momentos aqui, mas aqui eu quero que vocês observem que não tem aquela palavrinha de. Né? Que eu falo, ó, D é a mesma coisa de vezes. Que não tem, ó. Tenho R$2.000 para receber de um certo trabalho que fiz. Recebi R$800, ou seja, falta ainda, né? R$1.200 para eu receber. Em porcentagem, quanto que falta para eu receber? Então aqui, gente, sempre que você for trabalhar com porcentagem e for fazer regra de 3, você vai fazer isso aqui, ó. Primeiro, olha aqui, R$2.000. Primeira grandeza, coloca assim, ó. R, cifrão. É dinheiro. Como é porcentagem, a segunda grandeza sempre vai ser porcentagem. E aí você vai lendo e já vai preenchendo isso daqui. Por exemplo, 2.000. 2.000 é dinheiro. Tá aqui. 2.000 é quantos por cento? Então vamos lá. R$2.000 representa tudo. Se eu receber 2.000, eu recebi tudo. Então 100%. Recebi 800. Ou seja, falta receber 1.200. Em porcentagem, quanto que falta para eu receber? Mas eu tenho que, qual que é o valor que eu tenho que colocar aqui? É 800 ou 1.200? Eu quero saber o quanto falta para receber em porcentagem. O que falta para eu receber em porcentagem é 1.200. Então, o que eu quero saber aqui, quanto que 1.200 representa em porcentagem. Pessoal, regra de 3 é regra de 3 porque fica 3 números e uma letra. Por isso que a gente chama de regra de 3. O jeito de resolver isso daqui sempre é multiplicando em cruz. Então, ó, 2.000 vezes x. 2.000x. 1.200 vezes 100. Você vai pegar 1.200, multiplicar por 100 é fácil, né? Você pega o número e acrescenta 2 zeros aqui do 100. Ó. Então, x vai ser igual a 120.000 dividido por 2.000. Aquele 2.000 que estava multiplicando passa dividindo. E aí entra na história do corta, né? Tem 3 zeros aqui para eu cortar, tem 3 zeros aqui que eu posso cortar. A conta ficou fácil, ó. 120 dividido por 2. Qual que é a metade de 120? 60. Olha só, o 60 é o x. O x está embaixo da porcentagem. Então, em porcentagem,
Quanto falta para eu receber? 60%. Posso colocar aqui, ó, resposta. Falta, ou faltam, vou colocar falta. 60%. Bom, vamos lá. O que é difícil, gente, o que eu quero que vocês entendam, essa conta aqui não é para ser difícil. O que é difícil aqui, ó, é justamente montar isso daqui. Tá? Para o professor, isso aqui é bem fácil, mas para quem está aprendendo, eu lembro que não é tão fácil. Você precisa ler e ir interpretando o texto que está aqui. Por exemplo, não está escrito 100% em nenhum lugar. Você tem que entender que 2.000 é tudo, e tudo é 100%. Da mesma forma, quando eu pedi para vocês perguntar, falando quanto que é 50% de 2.000? É metade. Então, alguns conceitos matemáticos já estão implícitos, a gente já sabe. 2.000 é tudo, 100%. Quanto falta para eu receber? 1.200. Em porcentagem, quanto que é? X. Montou isso daqui? Em porcentagem, no caso de porcentagem, sempre vai ser multiplicar em cruz. 2.000 vezes x, 2.000x. 1.200 vezes 100, deu no caso aqui 120.000. Aí a segunda conta, o número que acompanha o x, passa dividindo. Se terminar em zero, né, a quantidade de vezes que terminar em zero tiver a mesma ali, você pode cortar tudo. Tá? Tudo, no caso 3, né? Tudo entre aspas. Aqui tem 3, eu posso cortar 3 aqui. Aí ficou 120 dividido por 2, a conta fica mais fácil. Metade de 120, 60. Copiaram a resposta? Sim. Posso ir para o próximo slide ou espera um pouquinho? Estão copiando ainda? Parece que eu espero um pouquinho. Termina aí de copiar. Olha esse aqui. Pronto? Pode ser branco. Não aparece. Deixa eu ver se eu aumentar uma linha aqui. Vai. Ó, deixei o resultado da conta aqui. E aí quem ainda não copiou, copia esse número 2 aqui, ó. Outro exemplo aí para a gente encontrar porcentagem. Esse segundo eu vou fazer de duas maneiras, tá? Depois eu explico o que a gente vai fazer. De novo é outra conta, só que nessa daqui tem um D, né? Na primeira eu vou resolver pela regra de 3. Depois eu vou usar esse D aqui como conta de vezes. Vou fazer essa conta duas vezes para vocês verem que dá para calcular, não tem só uma maneira de fazer. E não são só essas maneiras aqui que eu vou falar. Oi? Escrito ali depois de número. Aonde? Número? Equivale. Vale. Mesmo valor. Ou vale isso.
Para copiar no 2? Posso puxar aqui para cima? Acabei de chegar. Tá, esse aqui é a resposta da 1. Esse eu posso puxar aqui para cima assim, ó. Ou alguém está copiando lá ainda? Tá copiando lá ainda? E aí já copia 2. Vou por cima. Oi? Agora, eu tiro o relógio daqui. Agora são 4h12. 4h10. Face. Não quero esse. Saldo extra. Não quero. Alarme perdido. O que esse cara tá mandando aqui pra mim? Sim. 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 Antônio Laerte Carvalho. Por favor. João Vitor Faria da Silva. Não entendi nada. Pronto, galera? Copiado? Vamos lá. Pessoal, vamos para a nossa regra de 3 aqui. Deixar assim. Vamos lá. Se 35% de um número equivale a 28, quanto é 75% desse mesmo número? Então aqui a gente percebe nas grandezas o seguinte: eu tenho porcentagem, e eu tenho aqui, ó, 35% de um número. Não fala que é quantidade, não fala que é peso, só fala que é um número. Se 35% de um número é 28, pronto, pessoal? Ó, se 35%, então já coloquei aqui, ó, 35% de um número equivale a 28, o 28 é um número. É um número que equivale a 35%. Beleza. Quanto é 75% desse mesmo número? Montado isso, gente, sempre vai ser multiplicar em cruz.
Então, ó, 35 vezes x. 35x igual 75 vezes 28. Aí aquela continha legal, né? 75 vezes 28. 8 vezes 5 dá 40. Vai 4. 8 vezes 7. 8 vezes 7, 56. Com 4, 60. Mais 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 7, 14. E 1, 15. Somando isso aqui eu tenho 0, 0. Aqui é 1. Vai 1, né? Deu 11 mais 1. Vai 1. 1 mais 1. Espera aí que eu estou escrevendo 1 aqui. 1 mais 1, 2. Aí. Deu 2.100. Então, essa multiplicação aqui, o resultado deu 2.100. O número que está aqui com x, ele passa dividindo. E aí agora tem outra continha que vocês gostam bastante de fazer. Eu tenho que pegar 2.100 e dividir por 35. 21 é pouco, eu tenho que pegar 210. Tá? Uma ideia aqui inicial, ó, 21 dividido por 3 seria 7. Só que eu estou achando que 7 vai ser muito. Eu vou colocar 6 aqui, ó. 6 vezes 5 dá 30. Vai 3. 6 vezes 3, 18. 18 mais 3, 21. Fazendo a conta de menos, né? Deu 0 aqui. Abaixo 0. 0 não dá para dividir por 35, 0. Ou seja, x é igual a 60. A conta em si terminou, eu só preciso perguntar para vocês o seguinte: 60 é o quê? O que é o 60? Boa! Eu estava com medo ou com esperança, não sei, de vocês falarem que era 60%. Não é porque a conta é de porcentagem que o resultado sempre vai ser a porcentagem. O número é 60. O x, ele está embaixo do número. Então ele é número. Tá? 35% de um número que eu não sei qual que é, dá 28. 75% desse número que eu não sei qual que é 60. Se eu quiser saber o número que é, tem jeito de fazer. É só calcular isso aqui. Em vez de colocar 75, eu colocar 100. Se eu colocar o 100 aqui e colocar outra variável, ó, 35% é 28. 100% é y. Calcula o y, você vai saber que número que é. Tá? Mas como é pergunta, né? Quanto é 75% desse número? Resposta. Nossa, eu vou responder bem professor de matemática. É 60. É que matemático não gosta de escrever muito. Tá? Quanto é 75% desse mesmo número? 60. Ok? Bora lá. Esse aqui, gente, é a mesma conta, tá? Não errei, não. É que eu quero fazer de uma forma diferente. Não precisa copiar de novo. Só faz um risquinho assim no caderno de vocês e escreve, por exemplo, outra maneira de resolver. Eu já falei para vocês, tem que ter um caderno para o primeiro semestre e outro caderno para o segundo semestre. 2 cadernos de matemática no ano. Outra maneira de resolver. Não, só fazer isso que eu falei, ó. Faz uma barrinha assim e escreve outra maneira de resolver. E aí anota o seguinte, ó. 35% de. Ó, 35% de um número. Que número? Não sei. De x. Então aqui, gente, presta atenção. X é um número qualquer, que eu não sei qual que é. Equivale a 28. Então, primeira coisa nesse exercício, eu vou descobrir que número é esse. A resposta aqui dessa conta não vai dar 60. Ele vai dar o número lá que eu falei para vocês que eu não sei qual que é.
Depois que eu descobrir esse número, aí eu vou fazer 75% de esse número que eu vou descobrir. Então isso aqui ainda está em branco. Deixa eu resolver essa conta aqui primeiro, tá? Ó, 35x, 35 vezes x, 35x. 100 é igual a 28. Multiplicando em cruz, aqui embaixo do 28 é como se tivesse o número 1. Ó. 35x é igual a 28. Então multipliquei aqui, falta multiplicar aqui, ó. 28 vezes 100 é só acrescentar 2 zeros. E agora eu tenho que dividir 2.800 por 35. Aquela continha que vocês gostam. 280. Vou fazer bem rápido aqui, tá? Já percebi que aqui vai ser 8. 8 vezes 5 dá 40. 8 vezes 3, 24. 24 mais 4, 28. Chegamos então ao resultado que o x é igual a 80. Senhor, na outra tinha dado 60. Na outra não tinha calculado o número. Eu só tinha calculado quanto que é 75% desse número. Então 75% desse número é a mesma coisa que... Deixa eu pegar a borracha aqui, ó. 75% vezes 80. Onde que eu faço agora que eu estou ficando sem espaço? Vou fazer em azul aqui em cima, ó. 75 vezes 80. Já coloco o zero aqui. 8 vezes 5 dá 40, vai 4. 8 vezes 7 dá 56. 56 com 4 dá 60. Olha o 60 aparecendo ali. Então essa conta aqui, ó, deu 6.000. Falta dividir por 100. Tá? Corta 0, corta 0. O resultado deu 60. Então, gente, ó, de novo. Regra de 3 está aqui. Eu acho bem mais simples. Isso aqui é rascunho, tá? Toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte aqui é rascunho, tá? Quando for fazer conta de um jeito ou de outra, o que eu quero ver na conta é isso aqui. Tá? Isso aqui é rascunho, continha de vezes. Como eu sei que tem muitos alunos aí que têm dificuldade com essas contas, estou fazendo ela para ver se aprende, vai pegando o jeito de fazer. Tá? Mas o que eu preciso ver é essa continha aqui, ó. Ou essa parte aqui. Ok? Copiado, gente? De uma forma e da outra? Tá, copiem aí. Tá bom de horário. Só faltam 2 assuntos, o outro assunto é bem rapidinho. Copiado aqui, galera? Não. Ficou calmo. Agora que começamos o vídeo. Muito rápido demais. Eu só tô perguntando. O professor rápido demais, vocês já não devagar. É um ou outro. Ou os dois. Pode ser os dois também. Depois eu explico. Que horas são? 25. Falta 2 assuntos, são rápidos. São. Esse aqui é só falar.
Nossa, cara, eu vi você. O professor vai estar mudando. Pode ser. Eu não sei Sai nem o que fora, ele filho. fez, mas tá Não dá pra ver quem é assim. Ele não caiu. vai estar mudando. Foi, galera? Não. Sempre. Quem que ainda tá copiando? Ninguém. Ali? Eu vou copiar esse já. Não, não. Bom, eu só vou colocar aqui o que é permilagem. Já ouviram falar de permilagem? Não. Existe porcentagem e tem essa pormilagem. Pormilagem. Exatamente. Então, porcentagem é um número sobre 100. E permilagem é um número sobre 1000. E ele tem um outro símbolo também, ó. O símbolo de permilagem. Ah, faltou um 0. Foi só para ver se você estava prestando atenção. Tá? Aqui, ó. Então é um número sobre 1000. O símbolo de permilagem é esse aqui, ó. Tá? É igual de porcento, só que tem uma bolinha a mais. Então não é igual, né? É parecido. Então vamos supor 425 permilagens. 425 permilagens. É assim que escreve, ó. Vai ficar. Boa. Vai ficar 425 sobre 1000. Ou na forma decimal, 0,425. E aí o jeito de fazer cálculo, pessoal, é igual, tá? Na hora de fazer conta, ou você usa esse daqui, ou você usa esse daqui. Opa, não ficou bolinha? Era para ficar bolinha. É, bolinha, saia, bolinha. Quero que você fique bolinha. Aí. Tranquilo? Isso é permilagem, gente. Eu tô até falando para vocês a respeito de permilagem, porque tá no livro. Mas assim, é muito raro ter alguma conta falando a respeito de permilagem, tá? Eu não consigo lembrar de nenhum Enem. Também não sou especialista assim que fica olhando, decorando todas as questões. Mas eu não consigo lembrar de alguma questão falando a respeito de permilagem, tá? Como está na apostila, fica aí a curiosidade a respeito desse número. Copiem isso daqui, pessoal. Sim. Vou só colocar amarelinho aqui. Amarelinho aqui. Cálculo mental. Posso ficar bem? Eu entendi capítulo natal, Eu ia copiar capítulo. Tá certo que a letra não tá muito bonita, mas também não é assim, né? É, que só não dá pra entender nada, só isso. Aqui não dá pra entender nada. Dá pra Você não entender. vê a letra do Exagero. Vou olhar teu caderno, velho. bonita do senhor, ela falando essas coisas. Vou olhar o caderno seu. Mas vamos não, aprende verdade. Sei que é sério. O professor foi a piorização. Aí, eu pensei, Aí, ó, tá vendo? Até ele achou fazer do outro jeito. Para pra pensar como eu gosto. Verdade. É a minha letra, né? Ó, mano, é na ó. Mudou tudo. Vamos lá. Já que tá assim, considere o valor de 600. Calcule as seguintes porcentagens.
segura isso. Ei, não tá esperando. Ai, ó. Puxou a cabeça do cachorrinho. Considere o valor de 600, calcule os seguintes porcentagens. Pessoal, a ideia aqui é que a gente faça essa conta de forma mental, sem ter que ficar fazendo conta no papel e coisa e tal, tá? Então, alguns deles vocês já conhecem. Por exemplo, 50% de 600 dá quanto? Já. Quanto? Boa. 50% é metade. Então, metade de 600, 300. E 25%? 150. Metade da metade. Lembrei da Dilma. Vocês lembram dela falando 30% de 30%? Aquilo lá existe, tá? Inclusive o que ela falou faz sentido e estava certo. Por incrível que pareça. 30% de 30%. Como eu ensinei eu? Oi? Ó, vou falar de metade da metade, que é uma porcentagem. Imagine que você tem, sei lá, um bolo. Aí você pega a metade. Peraí que ficou feio. Você pegou metade. Sobrou metade. Aí outro aluno vai e parte ele no meio. E pega a metade. Ele não pegou metade da metade? Oi? Canetão, eu não tô com canetão aqui, não tô usando. Tem lá no meu armário, se você precisar, tá lá. Então isso aqui, gente, seria metade da metade, tá? A história do 30% seria o seguinte, deixa eu fazer um retângulo aqui, ó. E até é mais ou menos o que ela explicou lá, tá? Do dinheiro lá da Petrobras, 30% era do governo. 30% era de não sei quem, de investidores. Desses 30%, 30% ia para a educação. Então, dos 30%, o governo pegava o dinheiro para ele. Desses 30%, 30% dos 30% ia para outro setor. Então, existe o que ela falou, não está errado, tá? Às vezes o pessoal, ela fala um monte de asneira, mas naquele ponto lá, ela estava correta. Aquilo lá que ela falou, inclusive o cálculo que ela fez lá, não é 30%, é 30% de 30%, que dá algo em torno de 7%, 9%, não sei o quê. É isso aí mesmo, tá? Existe. Bom, deixa eu apagar. Dito isso, foi só para vocês entenderem isso daqui. Mas vamos lá. 10%. 10% de 600 é quanto? 100. Não. Boa. Alguém respondeu aí, 60. Pessoal, 10% é dividir por 10. Vou repetir. 10% é a 10ª parte. Não tem o número 100? 10% é a 10ª parte, é dividir por 100. Desculpa, é dividir por 10. E dividir por 10 é fácil, você anda com a vírgula, uma casa. A vírgula, teoricamente, ela está aqui, invisível, né? Quando você divide por 10, ela anda uma casinha para cá, ó. Então fica 60. Se você multiplicar 60 vezes 10, você volta para 600. Tranquilo até aí? Qual deles? O 10%? Ou a vírgula que andar com a vírgula? Não dá mais para. Ok, vamos lá. Pessoal, vamos supor que fosse 600 reais. Essa vírgula, ela existe. Você colocando ou não colocando, ela está lá. Ela pode ser invisível, como é o caso aqui, ó. Quando você multiplica por 10, a vírgula anda para cá.
Quando você divide por 10, a vírgula anda para lá. Então, ó, se eu dividir por 10, vem para cá. Ó. Se eu multiplicar por 10, a vírgula anda de novo para cá. É só isso. Dividir por 10 é fácil. Então, vamos supor 135. 10%. 13,5. Tá? É só andar com a vírgula uma casa. 428. 10%. 42,8. Ok? Fácil assim. Não precisa sofrer muito, não. Bom, quem consegue me dizer quanto que é 5% de 600? 30. Pessoal, presta atenção aí. Principalmente a galerinha lá do fundo que está conversando, outra que estava dormindo agora há pouco acordou. 10% é 60. 5% não é metade de 10%? É. Então, se aqui é 60, esse é 30. Pelo mesmo princípio aí, 20% dá quanto? 120. Boa. Por que 120? Porque 20% é o dobro de 10. Então, eu vou pegar 60 e vou multiplicar por 2. Conseguiram entender a lógica? Pessoal, quanto que é o dobro de 10? E o dobro de 60? 120. Se 10% é 60, 5% é a metade, vai ser 30. 20% vai ser o dobro. Sério que é muito difícil para você? Caralho, doido. Não. Vamos lá. 10% é 60, você conseguiu entender isso? Dobro de 60. Dobro de 10. Quanto que é 20? Não é o dobro de 10? Quanto que é o dobro de 60? Acabou. Você acabou de descobrir 20%. Com cálculo mental, sem ter que fazer aquelas contas de vezes, dividido. É para ser mais fácil. E aí, gente? Não tem limite. Por exemplo, 60. 60 não é 50 mais 10? 300 mais 60. Não, professor, mas se eu fizer 60, é 6 vezes o 10. 6 é 6. 36, 360. Tem várias formas de calcular. 75%. Boa, é 50 mais 25. 75 é 50 mais 25. Então, 300 mais 150, 450. Vou passar uma outra conta. Tem vários jeitos de fazer isso aqui. Mas 90. 90 não é a mesma coisa que 100 menos 10? Então, seria a mesma coisa que 600 menos 60. É isso aí. Aí uma outra porcentagem aqui, 1%. Se 10% é você andar uma casa, 10% é uma casa. 1% você vai andar duas casas. Tá? Vai dar 6. Ah, entendi. 1%, você anda duas casas aqui, ó. A vírgula estaria aqui. 1, 2. Deu 6. De novo, gente, não tem mais limite. Por exemplo, 0,5%, quanto que dá? 0,5%. 3, eu acho. 3. Metade de 6. Quanto que seria 6%? 6%. 6% não é 5 mais 1? 36. Se usando esses valores que você já conhece, você pode calcular qualquer coisa. Tá? Essa é a ideia do cálculo mental.
Abre na página 264. Deixa eu fazer o seguinte aqui, eu não quero que vocês vejam isso daqui. Ó. Isso aqui não é para vocês verem agora, não. Que isso, professor? Gente, tudo isso, cara. Ah, não, cara. 3, 4. Só isso. Esse aqui não é para vocês enxergar agora, não. Aí. Abre lá na página 264. Então copia. Quem não tem apostila é a 2, tá? A gente está terminando a 2. Isso. Se não tiver... Pessoal, se não tiver, copia, tá? Até vou deixar maior aqui, ó. Eita. Por que ficou assim? Ah, agora sim. Vamos lá. Vou ler aqui enquanto vocês copiam aí, tá? Ou quem tem o livro, aí é só responder. Comprei um frango congelado que pesava 2,4 quilos. Pessoal, já vou montando, vou lendo e vou montando. Então eu tenho aqui, ó, a primeira grandeza, o peso, quilogramas, 2,4. Tá certo? Esse 2,4, bom, vamos terminar a ler. Após o descongelamento, toda a água a ter escorrido, o frango passou a pesar 1,44. Eu vou colocar esse 1,44 aqui, mas eu estou achando que não é 1,44 que eu vou fazer a conta. Vou deixar aqui de lado. Depois eu vou colocar esse 1,44 em algum lugar. Qual a porcentagem? Então vai ter uma coisinha aqui. Do peso do frango correspondente a gelo. Tá, vamos lá. E aí, tá faltando informação pra caramba aqui, não tá? Então vamos nós. Precisa ter uma porcentagem. Esse 2,4 kg, ele representa todo o peso do frango lá, 100%. O que ele quer saber é o seguinte, ó. Eu comprei um frango, tava pesando 2.400. Aí descongelou, fui pesar 1,5 kg, menos de 1,5 kg. O que aconteceu? O gelo descongelou e ficou só o peso do frango. Só ficou o peso do frango. Ele quer saber quanto que eu perdi, né? Quanto que é esse peso de gelo, ó. O gelo aqui, quanto que ele pesou? Tá, em porcentagem. Não foi, também não foi 1 quilo, foi quase 1 quilo. 45. Então vamos fazer conta? O seguinte. Ó. Deixa eu fazer uma continha bem rápida aqui. O frango pesava 2,4 kg. Tá? Quando descongelou, ele passou a pesar 1,440 kg. Pode acrescentar um zero aqui, ó, para fazer a continha de menos. Então, 10 menos 4 dá 6. Esse 4 aqui, ó, como eu emprestei, ele passa a ser 3, né? 3 menos 4 não dá, eu vou precisar emprestar. Aqui vai ficar 1 e aqui fica 13, né? 13 menos 4 dá 9, 1 menos 1, 0. Ou seja, não foi exatamente 1 quilo que a gente perdeu. A gente perdeu 960 gramas, quase 1 quilo. Ele quer saber isso aqui, quantos por cento isso aqui é do frango. Então, 0,96 é o que eu quero saber em porcentagem. Quanto por cento do frango eu comprei que era gelo? Comprei o frango e levei, boa parte eu levei gelo. E levei o cano, né? Que perdi. Comprei frango, paguei o preço do frango e paguei na água. Tá certo? Como é que resolve isso? Multiplica em cruz. Então vai ficar 2,4x é igual, multiplicar por 100 é fácil. Só andar duas casas aqui, né? Tem 2 zeros,
Você vai andar 2 casas, vai dar 96. X vai ser igual a 96 dividido por 2,4. E aí, de novo, aquela continha que vocês amam fazer. 96 dividido por 2,4. E aí? Pessoal que tem dificuldade com essa conta, presta atenção. Não tem uma casa decimal? Você vai acrescentar uma casa decimal aqui, ó. E para fazer a divisão, você vai fazer o seguinte, você vai dividir 960 por 24. Tem uma casa a mais, uma casa decimal, você coloca uma casa decimal e você corta a vírgula. Então você vai estar dividindo 960 por 24. Vai dar 40. Tá? Aqui vai dar 4. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 2, 8. E 1, 9. Então aqui deu 0. Abaixa esse 0. Não dá para dividir. Acrescenta um 0 aqui. Ó. Ou seja, x é igual a 40. 40 o quê? 40%. 40% do que eu comprei de frango era gelo. Perdi pra caramba, né? Então, qual a porcentagem do peso do frango correspondia a gelo? Resposta: 40% era gelo. Ok? Copiado? Sim. Sim. Aí, melhor do que essas contas aqui de rascunho que eu fiz, que eu sei que vocês gostam de fazer, mais do que essas continhas aqui, é isso aqui, ó. Atividades para casa. Copia tudo isso aí, ó. Eu amo tanto que eu odeio. Aqui, ó, dessa página 264, a primeira eu acabei de fazer, essa aqui, ó. Tá? É da apostila 2. Sim, da apostila 2. Tá, Eu tô, essa semana, amanhã a gente tem aula de novo, né? Amanhã eu encerro a apostila 2. Amanhã ele vai ter essa tarefa? Não. Amanhã nós temos aula, não tem? Não. Tem. Aula de matemática, acho que é amanhã. Que mudou, né? Pode falar. Mudou o horário. Antes era segunda e quarta, agora é terça e quarta. Aí amanhã eu encerro o caderno 2. Na semana que vem eu vou passar um trabalho dessas 3 unidades. Um trabalho avaliativo. E na semana que vem a gente já vai começar. Alguém fez uma pergunta importante aí, ó. Essa questão aqui eu vou cobrar a partir de... Hoje é dia 2. Dia 9. Dia 9?